Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse podcast. Eu sou o Paulo Almeida, estou aqui hoje no Redcast e hoje estamos aqui com a BWS e a RedeVeículos.com e com eles aqui estamos Marcelo Soares, o seu Oswaldo Coach e o seu Alexandre Santana. Vamos começar de novo. Se você não lembrar o nome completo, pode falar só Alexandre, como você falou o meu Marcelo, o seu Oswaldo. Aí você fala o Carlos. Fala só Oswaldo. Você fala o Carlos, CEO e diretor comercial. Tá. Peço perdão que... Não, tranquilo. A gente tem 1 hora para acertar. Tá tranquilo. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse podcast. Eu sou o Paulo Almeida, estou aqui no Redcast e hoje temos aqui presentes a RedeVeículos.com e a BWS. Tá? Temos aqui o CEO Marcelo, o nosso CEO da BWS, Oswaldo, e o diretor comercial Alexandre. Tá? Agora vamos apresentar um pouquinho de cada um, tá bom? E Marcelo Soares. Fala um pouquinho, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo Paulo bem. Almeida aqui está sendo nosso intermediador, né? Ele trabalha lá, ele é gerente na Rede Veículos. Estaremos lançando, né, uma série de podcasts e o Paulo vai ser o intermediador. Então, a gente já está começando aqui o nosso primeiro podcast, né, chamado Redcast. A gente vai estar lançando aí essa série. Já um nome forte. É Rede Veículo com Redcast. Gostou, seu Oswaldo? É bom, muito boa. Eu tenho uma honra imensa de estar aqui presente junto deste ícone, né? O seu Oswaldo, que além de ser um fornecedor nosso, é um grande amigo. Eu considero como meu irmão mesmo. Né? É muito prazeroso para mim estar presente aqui com pessoas tão incríveis. Estou conhecendo o Alexandre hoje, mas tenho certeza que é uma excelente pessoa, porque em quem o seu Oswaldo confia, eu confio também. Tá? Obrigado. E, seu Oswaldo, fala um pouquinho da sua empresa, de você, seu Oswaldo. Olha, Marcelo, primeiro gostaria de agradecer as suas palavras e retribuo. Esse é o mesmo sentimento meu da nossa amizade que a gente construiu. Começamos numa parceria de negócios, hoje tem essa amizade entre nossas famílias. E é um prazer enorme estar aqui com a BWS, com o Alexandre, que é o diretor comercial, fazer esse podcast da Rede Veículos, a Redcast, com a BWS, aqui, né, no esquenta da Feira de Proteção Mergulhar. Vai acontecer quando essa feira, seu João? Hoje à noite já tem um debate, né? Já tem um coquetel que vai ter Qual é o futuro do mercado de proteção veicular? Esse é um assunto quente demais. Sim, polêmico. Essa semana saiu um projeto de lei do governo e foi para a Câmara, né? Procurando regulamentar as associações através do cooperativismo, debaixo da SUSEP. Sim, esse é um assunto que a gente vai discutir hoje à noite. Vai ter esse assunto à noite e vamos marcar depois um podcast para falar só sobre isso. Isso vai rolar muito, porque o projeto está na Câmara, né? Então é uma luta isso aí de uma década no mínimo. Eu fico muito honrado aqui de participar desse podcast, porque o Marcelo hoje, a história dele, o que pega a gente, como a minha história, no caso a história dele, um profissional, um desenvolvedor, que fez um software como hobby, isso há 7, 8 anos atrás, né? Quase uma década. Foi isso mesmo, 8 anos mais ou menos. E tem uma empresa hoje que é uma das principais empresas de rastreamento, a principal empresa que atende o mercado de associação veicular. Que focado exclusivamente para o mercado de associação veicular. E a gente tem, né, um número considerável aí de representatividade em termos de equipamento na base dele, que já passa, sei lá, chegou 200 mil lá, não sei quanto. Deu show, seu Oswaldo. Passar aqui, Alexandre, eu sei. Prazer estar aqui, pessoal. Obrigado pela oportunidade. A gente veio para participar dessa feira. E acreditamos muito nesse mercado, de verdade. A gente acredita no potencial. O Brasil, ele consegue explorar, às vezes, saídas diferentes, né? E eu acho que esse é um exemplo fantástico que a gente deveria mostrar mais para o Brasil, para o brasileiro conhecer mais sobre isso. Porque o exemplo de mutualismo, ele nasceu há muito tempo atrás e hoje começa a se difundir de uma forma diferente e num mercado que precisava, né?
Então é muito legal estar aqui. Obrigado pela oportunidade. A gente estava falando, inclusive, sobre isso que você falou, Alexandre, num podcast que nós fizemos, né, que ainda existe um mercado muito grande a ser explorado, né? Sem dúvida. Nós temos hoje, basicamente, 20% dos veículos que tenham rastreador ou seguro ou proteção veicular, né, no Brasil. Exato. Temos ainda 80% ainda de crescimento de proteção aí no... E esses 80% são mais de 80 milhões de veículos. Sim, Só é pra- bom você falar em números absolutos, né? Nós temos em torno de 110 milhões de veículos no Brasil. Então, 20%, você imagina. Então a gente está aí... O que não é atendido ainda. A gente está indo ainda no estágio de bebê ainda, né? Nesse segmento, né? Exatamente. De rastreamento com proteção, com seguro, né? Essa é uma... Então tem muito mercado em ser explorado, tanto para novos empreendedores, né? Como para empresas que estão se consolidando no mercado, e até mesmo empresários aí que estão começando no ramo de O proteção momento de veicular. começar é agora, cara. Com O pessoal certeza. acha que já perdeu o tempo, mas não é. Eu falei isso no outro podcast também. O momento de começar ainda é agora. Exatamente. Sim, E com tem as muito novas mercado. tecnologias de IoT, né? Isso que facilitou não vão muito, ter- né, seu Oswaldo? Qualquer equipamentozinho, qualquer device vai estar conectado à rede, né? E com custo bem mais baixo. Sim. Ficou Então, um custo... esse nós estamos falando de escala de bilhões de conectividade nos próximos anos, né? É uma escala astronômica em termos de qualquer device pode ser conectado à rede. E você é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre isso, né? Você já vem lá da época. Conta um pouquinho da sua época que você veio. Sim. Eu comecei já há quase 40 anos, né? Eu já sou aí... o mês que vem eu vou para... O senhor pegou disco perfurado ou não? Rapaz, vou fazer 63 o mês que vem. Já tá né? novo. Então, 6.3, né? E Você começou a trabalhar com 13 anos, né? Eu sou da geração... Eu fiz agora mês passado, em fevereiro, eu fiz 50 anos de carteira de trabalho. O senhor me contou uma vez. Meio século carteira de trabalho. Foi em fevereiro de 73. Eu não era quando nem o nascido. Brasil era o milagre econômico do mundo, que crescia 12%, 11%, né? E eu sou fruto dessa geração da corrida espacial e estou na área de tecnologia há 4 décadas, né? Eu, quando comecei lá no início dos anos 80, terminando a engenharia, fazendo estágio, a velocidade de modem era 1.200 bytes por segundo. A competição no Brasil em tecnologia, no início de 84, 85, era o Banco Itaú e o Banco Bradesco quem colocava mais agência online. A 1.200 Teve bytes essa por corrida, né? segunda, 2.400. Quando pegava uma linha legal mesmo, 4.800 bytes por segundo. Eu peguei o S-Robotics, aquele 14400, né? Lembra que era o top aí da época, né? Já era 14.400 bytes por segundo, né? Você está falando já nos anos 90, com Já a nos internet? 90, já com a internet. Já com o início da internet. Eu cheguei a pegar BBS, né? BBS. Que era a internet de Você bairro. está falando em 14.400, eu vou contar uma história. A gente estava no Bradesco, trabalhava no Bradesco nesses anos 80, de estágio. Chegou um modem americano, 14.400 bytes por segundo. Deve ser esse o Estou S-Robotics. falando em 84. E a gente falou, nossa, porque a gente trabalhava com modem a 1.200. Era o top da época. Aí né? eu falei assim, nossa, Era isso muito é rápido. um Concorde. A gente é engenheiro novo, tal, isso é um Concorde. A Ferrari. 20 anos depois, 20 anos depois não, mais de 30 anos depois, quase 40 anos, eu fui contar essa história para os meus técnicos. A gente tem uma equipe de 26 de suporte técnico, 26 equipe de manutenção e suporte técnico de equipamento, atendimento. E aí os meninos, 18 anos, 20 anos, falou, seu Oswaldo, o que é Concorde? Aí pronto, acabou a conversa ali, né? Então, são gerações, né? Sim. Essa é a realidade. O Concorde foi um pioneiro, né, nos Sim, anos sim. 60 aí. Hoje em dia ainda Hoje não- está se voltando a Ainda não tem lançar- tecnologia que tinha no Concorde, né? Exato. Agora que o mercado mundial da aviação está estudando, está com um projeto para lançar aí até o fim da década,
um novo avião com velocidade do mesmo similar ao Concorde, né? Com mais segurança, etc. Entendi. Então, essa é a minha experiência na área de rede de dados, de telecomunicações, né? Sou formado em engenharia eletrônica com pós-graduação em telecomunicações. São 4 décadas, então eu trabalho com isso. E a gente é empresário há 1 década e pouco. Trabalhei em grandes empresas brasileiras, empresa americana, empresa europeia, né? Trabalhei na Siemens, trabalhei na Modata aqui no Brasil, que era líder nessa área nos anos 80. E eu tenho uma história curiosa com a sua empresa, que há 7 anos atrás, há 8 eu comecei a construir a rede de veículos como um hobby, né? Que na verdade, eu já contei essa história antes, eu nunca pretendi vender rastreamento, eu estava criando no meu tempo livre um sistema de rastreamento para eu usar. Isso que é mais bacana, né? Quando eu resolvi tornar isso comercial, eu fiz contato com... Quando a Petrobras inteira queria usar o sistema dele... Não, já tinha alguns amigos já estavam usando, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu resolvi começar a vender esse projeto, né, começar a fazer, eu conheci o Carlos Zago, que é da Uzi Bens. Exatamente. E eu ouvi seu nome pela primeira vez através dele, que para eu poder vender rastreamento utilizando o seguro dele, eu tinha que comprar o teu E3. Lembra do E3? Sim. Claro que lembro, você que criou. Ele veio 6 anos e meio para vender 1 milhão. Isso. Agora tu vendeu o E3+, 1 ano você vendeu 1 milhão, ou 2 anos? 2 anos vendemos. Hoje já está 1 milhão aí. Então o que eu quero Mais dizer é o de 1 seguinte, milhão. eu conheço esse cara, eu ouvi falar dele há 7 anos atrás, mas só vim passar a conhecer ele pessoalmente tem 3, né? 2 anos. Exato. Foi em 2020, né? Mais Já ou vai menos. para 4. Isso. Tu vê como é que a vida é, né? Assim, hoje a gente está atendendo o projeto. A gente está atendendo hoje um projeto, a própria seguradora que nos apresentou. Hoje a gente uniu forças. O senhor Oswaldo fornece o equipamento e nós a plataforma para essa empresa. É interessante isso que nessa época o Zago foi falar com ele de um projeto de plataforma e tal. Depois tomou outros caminhos a vida. Ele veio procurar te falar equipamento e eu falei, cara, você conhece a Rede Veículo, o Marcelo? Ele falou, pô, já falei com o Marcelo uns anos atrás. Eu falei, então, um momento, você voltar a falar com ele. E a gente está fornecendo tecnologia e ele... A vida, assim, é impressionante, né? Exatamente. O mundo dá muita volta. Bacana. Quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Eu cheguei faz 6 meses na empresa. Não, mas sua experiência profissional. Vamos lá. Eu vim do mercado de tecnologia, trabalhei em telecom por 6 anos, últimos anos. Atendi esse segmento, eu atendi também o segmento de pagamentos, ao qual eu já também pertenci, trabalhei um bom tempo nisso. Minha experiência veio já baseada um pouco no telecom para trazer isso um pouco para dentro da empresa, como a gente ia fazer isso funcionar um pouco melhor, eles já tinham uma expertise, mas como a gente poderia tratar isso de uma outra forma, com um approach diferente, né? Então, a meta é essa, é trabalhar isso, essa experiência que a gente vem trazendo aí ao longo dos anos. Poder alavancar com a gente está estruturando a empresa, o Alexandre, que tem esse know-how, expertise em processos, na área de vendas, assim como que é o diretor comercial, assim como com o Genivaldo, que é o diretor de operações, que trouxe toda a estrutura para a gente montar a BWS Conecta, né? Focado em gestão de dados. Então a gente está estruturando. Agora que a empresa está montando o CRM, toda a estrutura, que tem esse pessoal que já tem expertise, porque eu brinco o seguinte, o foco é vender. Mas eu gosto de fazer o comparativo da nossa realidade, nossa história, com a história americana. Se você pegar lá no século XIX, os Estados Unidos, quando fizeram a decisão de conquistar o Oeste, o governo fez uma lei e determinou lá. Quem chegar na terra, primeiro, tem o direito de 30 acres, né, que era a lei dizia, é dono, pronto. Como é que era a situação no Brasil? Lá já no Império, depois da independência. Se você quiser um pedaço de terra, você tem que ir no cartório conseguir um documento. Então, essa é a nossa realidade. É o que vem da realidade
da praticidade americana, a nossa realidade vem na própria definição Burocracia. da nossa bandeira. É a ordem e progresso. A ordem nunca vem primeiro que o progresso. Primeiro você tem que desbravar. Então, o foco é venda, mas agora você tem que ter uma estrutura, que a gente está com um volume grande, né? Show de bola. Nós estamos... e aí eu estou trazendo o pessoal experiente para fazer essa... Parabéns, seu Oswaldo. Seja Estamos bem-vindo. com 72 Obrigado. colaboradores da BWS hoje, com as suas equipes. Estamos com 72 colaboradores. Então a gente percebe, né, Oswaldo, que a estrutura, os processos são bem organizados. E conta um pouquinho mais pra gente aí como vocês chegaram a essa marca tão expressiva de mais de 1 milhão de E3 vendidos. Então, essas parcerias, por exemplo, nós estamos chegando, já passamos de 1.300.000 rastreadores vendidos, em torno de 3.500, 4.000 rastreadores dias de configurado. Só a rede veículo está chegando 100 mil ou passou de 100 mil. 100 então, mil. essa, estou falando que tem quase 10% na base da rede veículo. Né? Então, essa parceria, o nosso negócio não é venda, eu sempre foco isso. Nosso negócio é venda, é suporte técnico, é parceria com as empresas de rastreamento, empresas de seguro e os clientes. Hoje a gente atende bastante, temos mais de 3 mil clientes e estamos atendendo hoje seguradoras, né? Empresas de locadoras de veículo. E temos mais de 1.000 associações que a gente atende hoje. Então, isso é um orgulho para a gente e sempre pensando no médio e longo prazo. Não é só a venda, mas a venda, o suporte técnico. A BWS é a única empresa que dá suporte de equipamento das 8 da manhã às 10 da noite. Isso é um diferencial. De equipamento. De equipamento, o que você E quer de dizer com SIM-card é equipamento? 24%. Com equipamento, o senhor quer dizer o Se quê? o cara tiver algum problema, precisar de alguma configuração, entendi. vai ligar na empresa, vai entrar. Vai ter ou alguém lá para atender. Pelo WhatsApp, chatbot, vai ter, já é das 8 da manhã às 10 da noite. Só faz dois turnos ali. Na conectividade, SIM-card é 24/7. Entendi. Eu tenho 2 turnos. Eu tenho 3 turnos de equipe de configuração de equipamentos, por causa da necessidade. É porque o e senhor da já entrega o demanda. equipamento configurado, né? Isso também é um grande configurado. diferencial, né? Esse é um... Eu acredito que isso, inclusive, o suporte seja... é fundamental. Eu né? O acredito suporte é que fundamental. você entregar o equipamento já configurado e pontuando também contribuiu com esse sucesso aí Sem de vendas, dúvida né? nenhuma. Simplifica o trabalho na ponta, né? Sim. Você entrega um produto que Que hoje em já dia a gente sai está enfrentando. funcionando. Hoje em dia o mercado está enfrentando uma grande dificuldade de configuração de equipamento quando é feito por SMS. Que as próprias operadoras estão travando algumas mensagens, né? Sim, isso é Hoje a gente desenvolve até um configurador pequeno de baixo custo, que meus meninos lá, que eu tenho 2 gerentes, o gerente de software, que é o Samuel, e o gerente de hardware, que é o Daniel Martins, que desenvolveu, né? O Daniel Martins falou, compra aí uma impressora 3D que a gente faz isso aqui. Comprei uma, hoje já estamos com 3 para fazer os configuradores simples, que é Quer saber uma curiosidade, seu Oswaldo? Nós desenvolvemos o nosso próprio configurador. Exato. Mas foi da partir do seu que a gente fez o nosso. Porque Sabia dessa? Essa eu não sabia. Você me perguntou, eu falei, vou fazer isso aí lá no seu escritório. Isso aí foi em 2021. Nós desenvolvemos o nosso. E aí cara. o meus meninos veio, né? Falou, seu Oswaldo, pô, compra uma impressora 3D que a gente faz isso aqui. Hoje nós estamos com 3 impressoras 3D funcionando. A gente, Entendeu? ao invés de imprimir, a gente fez ele ser uma caneta de configuração. Então, com a caneta, você vem com ela por cima, encosta nos pinos, e ao invés de você ter que encaixar o equipamento dentro de um dispositivo, você com a mão, você vem, que é simples, são 3 pinos, Exato. encostou, configurou, já tirou, já veio o próximo, encostou, tirou, e esse Então, movimento... e agora, nesse que a gente lançou o ano passado, que é 5 pinos, ele só tem 2 para configuração, mas o mesmo Geralmente faz uma terra. Geralmente ele faz os dois. é TX e RX Então, essa e o Terra. sinergia, que é a troca de experiência e a juntar as boas ideias, quer dizer, uma coisa simples que você fez, a gente também falei, vou fazer isso aqui. E já tinha essa necessidade, esse pedido dentro da empresa, Tanto do que funcionário quando eu falando. compro equipamento com o senhor hoje, eu nem peço para configurar. Me manda do jeito que tá, eu configuro aqui. Porque Exatamente. ficou muito simples fazer essa configuração. Essa sinergia é importantíssima, esse relacionamento, né? Porque o Marcelo não é só um cliente, ele é um parceiro da BWS, assim como a BWS é um parceiro da Rede Veículo. Eu faço questão de todos os eventos. O ano passado, quando a gente fez 10 BW Show pelo Brasil,
eu levei o Marcelo Nós fomos em em dois eventos para ser o case de sucesso, né? Porque ele é o principal nessa área de... principal plataforma que tem todas as soluções para a associação. Mas isso porque a gente desenvolveu também um protocolo próprio, né? A gente não pegou nada pronto no mercado, desenvolvemos Exato. um próprio para o seu equipamento. Isso influencia muito também no nosso crescimento. O seu equipamento propiciou o nosso crescimento, né? Exato. Porque como ele é muito otimizado, o protocolo ele roda perfeitamente, é um casamento perfeito Sim. entre equipamento e plataforma. Isso encanta o cliente final. Ele Exato. pega o equipamento para fazer a instalação, quando ele bota, pontua na hora. Sim, é uma observação muito importante, Marcelo, que essa parceria, por exemplo, o cliente vai e pede a BWS, eu quero um equipamento com a configuração para o chip tal, para a rede de veículos. O cliente vai lá, subiu na plataforma, ao ligar na Giga, É rápido. é rápido, coisa de segundos. Ele já sobe e ele já consegue pontuar o veículo dele da melhor forma possível. Isso é Na algo muito plataforma da importante. rede, seu Oswaldo, eu te garanto que roda 100% das funcionalidades do E3+. Sim, Porque você fez a integração desde o início e todas as implementações que nós fizemos ao longo desses últimos 2 anos e pouco, você vem atualizando, né? Sim. Então, hoje a gente tem um novo firmware, né? Tem o E3+, o diferencial dele para o mercado é que ele tem 4 alertas de violações. São 2 alertas preventivos. Tem Quando o o cara tamper. está começando a roubar o veículo, ele já tem esses 2 alertas preventivos. E tem 2 alertas que quando a pessoa já chegou no rastreador. Uma que é a violação do sensor de luz, sensor Sim. tamper, É o tamper. e o outro é o que todos têm, que é a violação de bateria. Desliga o equipamento da o energia. fio preto né? ou fio vermelho. Então esse é um diferencial, né, que nos levou a fornecer para a seguradora, para a locadora de veículo, para grandes empresas como CBS, como a PVS. Aí de associação nós temos aí, já passamos de 1000 aí. Então isso e o foco realmente, estamos lançando agora 4G, né? Tem história sobre o 4G. que é os aí, mesmos né? comandos. Né? Que é os mesmos Hoje comandos a gente vai falar um pouquinho de 4G, não vai? Não, beleza. Bom, eu fico, né, estou atentando alguma coisa aí, você puxa a bola aí. Paulo, você que está com nós. sim, mas é um grande diferencial esse que o senhor falou, tá? Dos alertas, que muitas pessoas questionam, a gente vai na rede de veículos. Poxa, eu estou vendo um plásticozinho aqui atrás, se eu fizer isso, o que acontece? A gente explica, não, você tem que tirar esse adesivo, fazer a instalação, porque é um sensor Já de está violação. integrado na plataforma já da está rede de veículos. integrado. Esse é o diferencial da plataforma. Com toda Paulo. certeza. E Porque não é só integrar IP e porta, mas todas as funcionalidades para o equipamento rodar de forma adequada. E tirar os melhores recursos dele. A gente né? procura fazer protocolos especiais para esses equipamentos mais vendidos no mercado, mas o E3+, em especial, a gente fez ele na íntegra. 100% de funcionalidade. Né? Legal. show de bola. Marcelo, agora a gente está conversando aqui dos diferenciais, a nossa parceria, e eu quero saber um pouquinho o que o nosso cliente ele pode ter de descontos caso ele feche alguma parceria lá com a BWS. Sim. A gente tem um plano, né, um programa de descontos, né, para empresas parceiras, e a BWS é o nosso top 1 de empresa parceira. Ela está no topo, inclusive, no topo da lista de parceiros. Como é que funciona esse plano de descontos, né, Paulo? O cliente que comprar equipamento do seu Oswaldo lá com a BWS, ele tem garantia na Rede Veículos de R$2 de desconto na plataforma. Hoje a nossa plataforma, é difícil falar de valores aqui absolutos, porque num futuro, daqui a 20 anos, não vai ser o mesmo e as pessoas podem ver esse podcast lá no Sim. futuro. Mas hoje a realidade que em 2023, né, o nosso custo de plataforma é R$3,99, tá? Mas vindo com o equipamento da BWS, comprando com a BWS, que é o nosso parceiro, ele ganha automaticamente R$2 de desconto, né, pagando somente R$1,99 por equipamento na plataforma. Sim, que se a gente levar em consideração a qualidade que a RedeVeículos.com tem, nesse valor... Não tem outra no não mercado. tem. Até porque a gente vai entrar em alguns aspectos e as pessoas vão começar a perceber que a plataforma da Rede Veículos ela não é só rastreamento, né? Ela faz gestão. Existe uma inteligência artificial que roda dentro da Rede Veículos que avisa, né, aos clientes de equipamento que não está pontuando,
faz cobranças, né, de clientes inadimplentes e outras coisas que ele poderia estar economizando, ao invés de estar contratando uma pessoa para ficar olhando plataforma para ver se pontua ou não pontua, a própria plataforma já entrega isso para ele pronto, né, para que ele só atue em cima do que já foi mostrado pela plataforma. O que vocês estão ouvindo aí, eu gostaria de pegar uma parte aqui, Marcelo. O Marcelo está colocando em prática todo o seu know-how, sua expertise dos projetos que ele desenvolvia de software lá para a Petrobras uns tempos atrás. Para a empresa, é um perfeccionista, ele quer a coisa rodando e sempre está pensando na frente. Né? Exato. Esse é um diferencial que a gente tem essa sinergia desde o começo. Eu trabalhei, Sr. Oswaldo, durante 25 anos de carreira de TI em grandes empresas. Né? Eu trabalhei em bancos, trabalhei na Caixa Econômica Federal, né, que é um desses bancos. Trabalhei no Banco Losango, que não existe mais, foi vendido por real. Trabalhei na própria Secretaria de Fazenda do Estado. Trabalhei na Sul América, né? Então, eu fui acumulando trabalhei na Petrobras, né, que foi uma das principais que eu trabalhei. Eu vim acumulando durante esses 25 anos know-how de TI suficiente para aplicar tudo que hoje a Rede Veículos tem, né, de melhor, né, inclusive em infraestrutura. Hoje nós temos uma infraestrutura com redundância tripla. Exatamente. É espalhado pelo mundo os servidores. Nós temos 26 servidores que roda, que são responsáveis por fazer essa engrenagem da Rede Veículos rodar. Né? São 11 servidores só para equipamentos pontuar. O restante são servidores de banco de dados com load balance e são tecnologias que você só encontra em grandes empresas, né? Exatamente. E pegando um pouquinho desse gancho, Marcelo, conta um pouquinho para a gente sobre o suporte lá da RedeVeículos.com. Mesmo que a pessoa peça o equipamento ao seu Oswaldo, a equipe dele lá, a Rede Veículos dá algum suporte? Sim, a gente dividiu na Rede Veículos, Paulo, são 3 níveis de suporte. Né? O suporte nível 1, ele fica responsável por dar treinamento na plataforma, fica responsável por tirar dúvidas sobre plataforma. Né? O suporte nível 2, que fica em São Paulo, ele é um suporte mais avançado, né? Que ele faz configuração de equipamento, faz reset de chip, entra em contato diretamente com a equipe de tecnologia da BWS, sem que o cliente fique nem sabendo sobre isso. Por exemplo, o cliente ligou lá pra gente, esse equipamento não pontua. O nosso suporte faz contato direto com o suporte da BWS. Esse alinhamento, né? Um alinhamento. Isso faz toda a diferença para o cliente final. Porque a gente vai lá, o suporte da BWS prontamente já diz qual é a solução, a gente já entrega a solução pronta para o cliente. Está aqui, ó, não está pontuando por isso. Bota aí, funciona aí, pum, funcionou. Entendeu? Então a gente mesmo que não tenha sido a rede que vendeu esse equipamento, a gente dá esse suporte, porque o que é importante, na verdade, é o cliente ter o problema dele resolvido. Exato. E o suporte nível 3 é o suporte que é responsável por manter toda essa infraestrutura de servidores funcionando. O cliente final, na verdade, não tem acesso ao nível 3, né? Mas existe esse suporte que faz toda essa engrenagem rodar. Perfeito, pessoal. E se ouve falar muito agora, atualmente, né, sobre o 4G. A gente queria saber um pouquinho como é que está esse andamento com a BWS e Tem previsão? Tecnologia. Tem alguma previsão? Está travado em alguma coisa? Esse é um assunto caro para mim. Né? Eu tenho 40 anos de tecnologia. Esse é um assunto que a gente começou a discutir em 2016, 2017, que você tinha pessoas importantes no mercado, de posição de engenheiro, que trabalhavam para a multinacional, que declaravam que a rede 2G ia demorar mais um ano somente e ia acabar. Estou falando de 8 anos atrás. A gente sabe que isso não vai acontecer, não vai nem acabar. A gente está sabendo, né? Eu estou falando de 8 anos atrás. A gente fornece para grandes empresas. Estou falando de cliente que compra 10, 15, 20 mil mês. O que esses grandes clientes estão comprando ainda? Tecnologia 2G. Então, mais de 85% a 90% do mercado hoje, o consumo é de tecnologia 2G, por causa do custo-benefício. É claro que todos querem 4G, e essa é a tendência natural. Mas ninguém quer pagar o custo do 4G, porque ele ainda é
o dobro, né? Então, o que as grandes empresas estão planejando é começar a fazer uma migração no ano que vem para 4G. A BWS tem um produto que tenho certeza que vai ser campeão no mercado como o E3+, né? O nosso foco é ação preventiva para recuperação de ativos. Esse é o grande diferencial da BWS. Ele é campeão em prevenção e recuperação de ativos, devido aos seus 4 alertas. E o 4G nosso tem as mesmas funções do 2G. Vai rodar no mesmo protocolo? Os mesmos comandos, né? Esse é o principal diferencial. E a gente, eu venho desde o ano passado trabalhando nesse sentido, e agora a coisa está rodando bem, e a gente está tirando a Anatel, e vamos ter no segundo semestre esse equipamento para o mercado. E a gente acredita que o ano que vem vai ter um volume considerável de equipamento 4G no mercado. Não é uma mudança total, né? É só uma migração. Vai ser aos poucos. Eu até comento que na nossa live, depois que a gente fez o BW Show por 10 capitais brasileiras ano passado, eu fiz uma live, o BW Show Live, e convidei o Eduardo Tucci, que é o presidente da Teleco. Eu até brinquei. O Eduardo Tucci é um engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia no Rio, nos anos 70. E eu me formei nos anos 80. Falei, Eduardo, se eu vi o homem chegar à Lua, lá em 69, como garoto, você deve ter visto os russos lançar o Sputnik. Porque o Eduardo já tem mais de 40 anos de formado, aí, uns 45, quase 50 anos. Então, essa estrada que a gente percorreu, essa know-how, o Eduardo é um especialista em todas as áreas de tecnologia. Vai ter, inclusive, a semana que vem, dia 10, vai ter até fazer uma divulgação. A Teleco vai fazer um debate, vai fazer uma apresentação sobre as tecnologias de IoT que rola no mundo e aqui no Brasil. Vai ser um evento gratuito. É só entrar na página da Teleco, né? Que tem lá para fazer inscrição, não tem custo nenhum. Tá a parte quais as tendências de mercado. Senhor Oswaldo, uma questão que... Você tem números absolutos, mais ou menos estimado, claro que não dá para saber 100%. A quantidade de dispositivos que usam a rede 2G hoje? Em torno de 29 milhões, 30 milhões de equipamento. Em 2016... É loucura dizer que isso vai acabar, né? Quanto que isso gera... Eu estou falando isso de conectividade e de celular. Em 2016, eu fiz um artigo, fiz um levantamento, no começo de 2017, as operadoras faturavam em GSM, rede 2G, 20 bilhões de reais. Como é que vai e aí o pessoal falando em palestra para vender modem 4G, que custava $20 na época, que ia acabar em um ano. Que é exatamente isso. Como é que vai jogar no lixo um faturamento de 20 bilhões de reais? E se tinha 37 milhões de celulares 2G em 2016. Hoje a gente ainda tem de 11 a 12 milhões de celulares 2G. Ainda existe e 18 milhões de SIM card 2G. Ainda existe, seu Não, celular em 2G? 11 a 12 milhões de celulares 2G no Brasil. É mesmo, cara? 18 a 19 milhões de SIM cards, número de celular de M2M, 2G. Esse é o número que a gente tem hoje. O de 2G, o M2M em 2G está em quanto? 18 a 19 milhões. 18 a 19 milhões. Esse é o número. Nós Isso temos não quase se troca 30, do dia para a noite, né? Quase 30 milhões. Então, para minha surpresa, nessa BW Show Live ano passado, porque eu acreditava que duraria mais uns 2, 3 anos. O Eduardo falou, cara, esse rede 2G vai durar mais 5 anos. Porque eu tinha até um tema provocativo, falei, a rede 2G vai acabar ou vamos seguir o modelo europeu? Que era o tema da pergunta. Eu lembro dessa tua live. E o Eduardo comentou, até os meus meninos fez um corte de um vídeo dessa parte para divulgar. E ele colocou claramente que isso vai durar no mínimo mais 5 anos. Claro que a rede tem a degradação, etc. E você tem que ter estratégia para usar um SIM card de mais de uma conectividade. Essa degradação, seu Oswaldo, que eles falam de que a operadora não vai lá e não conserta a antena 2G que deu defeito, isso é verídico?
ela não amplia, né? Às vezes, Ela não amplia, mas ela porque às troca vezes a que quebrou? Não, a gente não sabe ao certo, mas você tem a dificuldade de trocar isso. Mas nós temos em torno de 16 mil antenas no Brasil 2G. E 4G, Por exemplo, a mesma tem coisa, quantas? você botar um equipamento 4G sem função fallback 2G, Sim, fallback é uma primordial. coisa que ninguém faz, porque não, né, chegaram alguns lançamentos aí no ano passado, no ano retrasado, alguns equipamentos 4G, Era só 4G. sem fallback para 2G. Aí Quer esquece. dizer, são pessoas que não sabem o que estão fazendo. O rastreador básico para funções básicas com modem CAT-M1. Né? Quem lançou o rastreador lá em CAT-M1 2019, 2020, custava $100. Sim. O cara está com estoque até hoje. Estou falando de grandes empresas. A sua intenção, Sr. João, então fazendo uma pergunta mais técnica aqui, que eu acho que o pessoal gostaria de entender. A sua ideia é lançar CAT-M1 CAT-1. ou CAT-1. CAT-1 ou LTE? Com fallback para 2G. Não, O CAT-1 é o LTE, né? O CAT-1 é LTE. o LTE é o sim. 4G. Mas tem o CAT-M1, tem a primeira derivação do LTE 4G, é o CAT-1. CAT-1. Depois você tem o CAT-M1, o Narrowband, que é de 2016 para cá, né? Porque Assim, eu sou leigo nesse assunto, por isso que eu estou perguntando a vocês. O CAT-1 é qualquer local que tem celular, sinal de celular 4G, tem CAT-1. Exato. O CAT-1 é o primeiro lá é a primeira derivação do LTE 4G. Tá, eles É queriam lançar o CAT-M1, que é um braço do CAT-1. Muita gente lançou, mas o preço do modem CAT-M1 é $14 hoje. Entendeu? Então, Ele é mais caro do que o quando modem você está CAT-1? falando para uma solução, sim, muito mais. Quando você está falando de uma solução que tem muita telemetria, vídeo, você tem que usar, é outro produto, é outro mercado. Mas de 85% a 90% do mercado brasileiro é a função básica do rastreador. Esse é o grande volume. Sim, Esse foi a aposta que o fruto que a BWS está colhendo hoje não é só também um produto que tem boas funcionalidades, que funciona e tem todos esses alertas. Foi uma aposta lá atrás de visão de mercado. Porque para a minha experiência de 40 anos de tecnologia no mercado, eu sabia que não tinha como você acabar com um faturamento de 20 bilhões de rede GSM 2G da noite para o dia. Então eu fiz essa aposta. E, claro, aí eu também sou da geração da revolução tecnológica. Né? Eu tenho o primeiro iPhone que a Apple lançou em 2007. Estou falando do produto que eu tenho até hoje, que nunca deu manutenção e que eu vou fazer um leilão dele, que vai começar com $100 mil, entendeu? Eu vou vender, né? Para o mercado. Então, esse é uma relíquia. Você ainda tem o iPhone 2G? Ele é 2G. O primeiro dele é o 2G. É 2G. É o que a capa atrás é de alumínio, né? Exatamente. Tem ele e nunca deu manutenção. De 6 meses eu ligo ele para carregar a bateria. Nunca trocou bateria. Eu procuro relíquia. desenvolver um produto que tenha as mesmas, né, funções que tem os produtos, né, do Steve Jobs, que é uma referência que a gente tem. Sim. Entendeu? E eu não sou um gag, não, de produto. Eu sou dessa geração, mas você tem engenheiro, você tem biólogo, você tem filósofo, você tem historiador, você tem todo mundo que trabalha nessa área, que não é só o cara da área técnica. É uma revolução dos últimos meio século no mundo, e que essa revolução não tem fim. Tá aí, estamos falando da inteligência artificial, a própria rede veículo tem a sua inteligência artificial, o Marcelo está antenado e desenvolve os produtos. Então, isso é fundamental. Então, essa questão, chegou um momento de quase break-even, e você vê os planejamentos das grandes empresas que estão com um projeto para começar a usar uma parte para o ano que vem, 4G. Né? Então, a BWS, claro, está antenado, a gente tem um produto que está rodando muito bem e vamos começar a fornecer também, sem dúvida nenhuma. Então, esse e é o mesmo do 2G. Eu costumo falar para você em off, né, que o seu produto, na minha visão, é um dos tops de mercado para atender um segmento específico, né, que é aquele pessoal que, por exemplo, o meu segmento principal é proteção veicular. Uma empresa de proteção veicular, ela não pode, na sua grande maioria, 99%, 98%, pagar um equipamento de R$200. Isso por quê? Porque tem muita rotatividade. Né? Às vezes bota o equipamento num dia e o associado não paga nem o primeiro mês do boleto.
Então, conforme ele vem diminuindo o valor do equipamento, ele diminui o risco dele, né, de perder dinheiro. E o seu equipamento, seu Oswaldo, ele chegou, né, no melhor custo-benefício, que é um equipamento que funciona muito bem para um segmento que precisa ter um equipamento confiável e que não seja de um custo elevado. Exato. Então, essa é uma postura, da minha experiência. Você não vai falar mal de outros produtos. Você vai falar bem dos produtos que a gente tem referência. Por exemplo, a Santec chegou no Brasil aqui em 2005. O equipamento da Santec é maravilhoso. São excelente. A gente espelha esses principais fabricantes no mundo, porque tem uma família de produtos. Agora que a BWS está começando a desenvolver algum produto com telemetria. Então, seja a Santec, seja a Teutônica, seja a Quick Link, ou seja a Maxtrack, que é o principal fabricante aqui no Brasil, que tem produtos de excelente qualidade. Eu até brinco das minhas apresentações, eu falo ao Gustavo da Maxtrack, se cuide, que eu vou passar o volume de venda dele. A Maxtrack tem aí de 5 a 6 milhões de equipamento vendido no mercado desses últimos Mas era um quase equipamento de um custo Mas mais ele elevado. tem hoje um produto mais sofisticado. Mas é um produto para telemetria avançada. Exato, né? exato. E a BW está chegando em 3 milhões de equipamentos no mercado, entendeu? Nosso foco, e agora a gente começar a desenvolver algum produto de telemetria. Que possa entregar também telemetria. Exatamente, entendeu? Mas é o respeito, como eu falei da Steve Jobs, da Apple, é o respeito aos grandes fabricantes do mercado, que a gente se espelha para ter um produto com a excelente performance que ele tem. Por exemplo, a gente lançou agora no final do ano, para atender necessidade seguradora, a gente tem um firmware hoje que o cliente pode bloquear o IP do equipamento, pode bloquear o IP, a porta, pode bloquear a APN. Eu estou falando de uma solução que só os grandes equipamentos no mercado têm, como Santec, como Quick Link, como Teutônica. A BWS tem isso, desde o final do ano passado, por necessidade para atender grandes clientes. Né? Entendi. Como tem memória flash EPROM, na memória flash, se tirar a bateria, tudo está gravado lá, aconteceu um acidente numa área que é zona de sombra, vai ter todas as informações lá mesmo se ele tiver. Não é na memória flash, é na memória ROM do... Flash memory é EPROM, né, que eles chamam também, não é... Então, se o equipamento estiver numa zona de sombra, ele grava isso. Entendi. Então, isso é um outro diferencial para atender a necessidade do mercado. Porque tem equipamento que grava numa memória que quando desliga ele perde aquela... Exatamente, isso é a grande maioria. Área de memória ali, né? Essa é a grande maioria. E isso a gente trabalhou para ter isso também no ano passado, entendeu? Então, nós temos hoje Porque a memória EPROM ela é mais cara, né, seu João? Que procura fazer as mesmas funções que os principais equipamentos. Só que tem um custo-benefício mais né? real. Só que eu acho que você tem que deixar o teu equipamento que hoje já funciona bem para esse segmento que precisa de custo, de preço, né? E você vem lançando outros que possa atender também outro mercado. Exatamente. O principal foco é o nosso negócio. A gente não tem margem alta. Nosso foco é volume. Entendeu? Esse é uma pequena margem, mas é um volume grande. Não é à toa que nós escolhemos você, rapaz. Não, essa é uma parceria que a gente tem com grandes empresas, né? E, claro, sempre respeitando o mercado. Sempre. A BWS, há 3 anos que eu venho dando 14º salário para a minha equipe. Entendeu? Então, isso é um prazer, porque eu tive isso nas grandes empresas que eu trabalhei. É bom reter o pessoal. Quando eu trabalhei na Siemens, trabalhei na Modato em empresas fora do Brasil, morei 6 anos nos Estados Unidos, você tem essa retribuição. Eu procurei fazer isso na minha empresa também, porque você é a sua equipe por trás. Né? A BWS está com 72 pessoas hoje. Então, a gente tem que valorizar o profissional que está trabalhando pela empresa. Sim, até para reter, né? E não ter um turnover alto, né? Exatamente. E contratando, tá? O número está crescendo. Não tem a vaga lá para mim, não? Opa! Tem que ser uma sociedade aí, né? Você falou uma coisa que é muito importante para nós. Eu sempre uso o termo custo-benefício. Nosso posicionamento no mercado é esse. E é uma coisa muito legal eu ouvir isso de clientes, porque significa que o trabalho está sendo bem feito, que está rendendo seus frutos que deveriam render. Então é muito bacana a gente dizer, agora porque você estava falando sobre a tecnologia, né?
falando 2G, 4G. Mais importante do que saltar uma tecnologia para outra é saltar com o parceiro certo. A gente está vendo muita gente se aventurando no mercado sem a Anatel, sem a mínima responsabilidade na distribuição. E o pior, sem suporte. A gente sabe que lá na ponta tem um ativo que é muito importante para alguém e esse alguém é muito importante para você e para os seus clientes, entendeu? Sim. E isso a gente preza muito. A gente está falando de um equipamento que hoje que custa 150, 140 reais para proteger um bem de 100 mil reais. Né? Exatamente. Exato. Então, assim, a disparidade, né, é muito grande. Sem dúvida. E vocês entregam um produto que é confiável. E isso faz toda a diferença. E é confiável num país que se rouba carro, um dos que mais rouba carro caramba. no mundo. Ou seja, se você vence nesse país, você vence em qualquer lugar. Então é muito legal isso. A gente vive uma outra realidade, né? Na verdade, vocês são de São Paulo, né? Nós estamos hoje em Goiânia, gravando esse podcast em Goiânia, que é um estado mais tranquilo, né? Comparado aos nossos, vocês são de São Paulo, nós somos do Rio. A gente vive uma realidade... Muito diferente. Complicada. Mas falar de roubo de carro, o Rio já é outro país nesse segmento. É verdade. Eu costumo falar Eu tô isso. lembrando aqui o Coronel Queiroz, né, que trabalha com o Pilid. Né? O Rio, nessa questão, é um outro país. Não, e eu costumo falar isso, senhor Rivaldo, nos podcasts que eu gravo, né? Que o sistema da rede de veículos, né, a plataforma, foi criada no olho do furacão, né? Que ela foi criada num estado que é o maior, que tem a maior roubo de carro do país. Então a gente teve que se adaptar para aquela realidade. Então, se a gente consegue atender, que a nossa maior base de cliente é Rio, a gente atende o Brasil inteiro. Sem sombra de dúvida. E a gente está, hoje, em termos de produtos, a gente não tem só, a gente fala muito do E3+, né? Eu sempre gosto de falar que a gente tem uma linha de produtos extremamente completa, pensando num outro problema também, roubo de cargas também. Para carga, para pet, não tem? Para pet, pessoal, para crianças, ou seja... Esse papete vem com coleirinha, ou seu João? Não, a gente tem coleirinha para vender. Tem coleirinha também? Tem. Mas ele vem como separados, acessório, né? Vem como acessório. Exato. E geralmente dura quantas horas esse... Porque uma grande dificuldade... Depende da configuração, o de pet aí de 5 a 7 dias. Eu estou puxando esse assunto para o pessoal poder entender que é possível também fazer rastreamento de pessoas e pets, né? Exato. O pessoal usa para bicicleta. É, para bicicleta. Qual a durabilidade? Porque uma grande dificuldade, e isso eu vou falar da plataforma da rede, tem esse diferencial também para usar o teu equipamento, que é... Qual a durabilidade de um equipamento portátil hoje, desse de pet? O cara tem que carregar de quanto tempo? Isso vai depender do tempo que ele quer que Beleza, mas vamos falar de um tempo médio. De 10 minutos. Ele vai uns 5, 6 dias. Você sabe o que a plataforma da Rede Veículos faz quando um equipamento é portátil? Ele avisa o utilizador que a bateria está menor que 20%. Legal. Isso é bacana. Ele lança como um alerta, lá na tratativa de alertas, que ele precisa carregar aquele equipamento. Exatamente. Isso você não sabia? Não, eu sei das novidades e do diferencial que quem faz o software pode dar na prática. O que a gente pensou? Como é que o cara sabe que tem que carregar o aparelho? Ele não vai ficar olhando o tempo todo. Quando ele precisar usar, o aparelho já está descarregado. Então a gente lança uma notificação, o seu equipamento está abaixo de 20% de carga. Exatamente. Abaixo de 10, abaixo de 5, até zerar. Quando zerar, não tem mais notificação. Então ele vem sendo notificado sempre quando o aparelho atinge 20% ou menos de carga. Boa. Que legal. Você olha o que o cara precisa e se antecipa e traz a solução. Fantástico. E a pessoa consegue diferenciar isso, Marcelo, na plataforma? Aparece lá... Que é carro, caminhão? Porque na plataforma lá na plataforma da Rede Veículos, quando ele abre o painelzinho que tem todas as funcionalidades do equipamento, quando o sistema identifica que é um portátil, ao invés dele mostrar a tensão de bateria do veículo, ele transforma para percentual de carga do equipamento. Ele substitui. Não tem tensão de bateria, tem percentual de carga. Uhum. E aí fica aparecendo lá, 100%, aí vem usando 90%, 80%, Quando chega em 20%, ele começa a alertar, recarregue seu aparelho. Exato. A gente tem um outro produto portátil também,
que é o E3 mais Long Life, que ele dura até 1 ano a bateria. Esse é para uma solução de rastreamento. Rastreamento mais duração. E tem uma sofisticação a mais, se a pessoa quiser, com radiofrequência, e tem o produto com a plaquinha de radiofrequência. Nós temos um cliente que usa muito seu equipamento, esse Long Life, mas eu vou até falar isso aqui, que pode até ajudar outras empresas, né, de proteção veicular que não pensaram nunca nessa ideia. Existem alguns clientes que utilizam esse equipamento Long Life. De que forma? Como é que funciona hoje uma proteção veicular? Uma proteção veicular tem consultores que estão vendendo na rua. Uhum. E quando você vende na rua, Paulo, quem está comprando já quer sair protegido. Exatamente. Rastreando, já com o aplicativo baixado, tudo certo. O que essa empresa percebeu? Eu até aprendi com ela sobre isso. Ela comprou vários equipamentos desse portátil de longa vida, né? De longa duração. Deixa com os consultores alguns, 2 com um, 3 com outro que vende mais. Quando o cara vende na rua, não tem como ele instalar o rastreador na hora. Ele vai lá e bota um equipamento desse, notifica a central, ó, vendi esse aqui, tá com esse equipamento portátil aqui. O veículo já sai rastreado. Aí eles têm até 30, 40, 60 dias lá para agendar a troca por um equipamento permanente. Quando o técnico vai no local e faz a instalação do equipamento permanente, ele tira de novo aquele equipamento e devolve lá na empresa para ser utilizado por outro consultor. Isso é muito utilizado. Né? Isso é muito utilizado, porque ganha agilidade. O cara já sai rastreado, não sai no risco. A empresa, a Rede Veículos, ela trabalha muito com minimizar o risco do cliente. Né? Então, se ele sai sem rastrear, qual é o risco dele? Altíssimo. Se acontecer um evento, um roubo, ele não acha o carro. No Rio de Janeiro, se levou o carro para um desmanche sem rastreio, já era, esquece. Não pega mais. Entendeu? Então o consultor vai lá, já bota um rastreador desse portátil, já está rastreando na hora. Não tem essa de que sai sem rastrear. E o E3 mais Long Life, ele tem um sensor tamper também. Você bota no local lá. Se o cara mexer nele, sai um alerta na sua plataforma. Sim, eu sei. Entendeu? Eu sei disso. Tem o sensor tamper, disso, sensor de luz também. Que ele foi tirado do local. Exatamente. A hora que ele mexe no aparelho, ele dá um alerta geralmente é colocado num lugar que nem o associado, nem o associado sabe onde está. Porque ele começa a bater fotos, né, para fazer aquele movimento de bater foto. O cliente está longe, ele aproveita um momento e coloca. Legal. Entendeu? Então, assim, nem o associado sabe que ele está saindo rastreado, mas ele está saindo rastreado. Bacana. Show de bola. E só uma dúvida, esse equipamento portátil é magnético, né, seu João? É magnético, tem esse detalhe. Eles usam justamente, às vezes usa até por debaixo do próprio veículo. Né? Sim, é possível. É possível, você pode colocar num container para levar uma carga também. A gente tem projeto até de Smart Cities que usa isso. Não, com certeza esse produto é inclusive utilizado, né, por detetives, né? Bastante. Não podemos mencionar. A área de segurança usa bastante. Em container você tem, às vezes, ou em caminhão de baú, você tem que botar em cima, né? Pode botar lá com um painel fotovoltaico, que ele fica lá. Fica funcionando. Porque você tem a questão, se você botar dentro de um container ou de um baú muito fechado, ele não vai comunicar corretamente o sinal GPS, né? Então você tem essas limitações. Por isso você está com um produto desse, que ele tem uma plaquinha de radiofrequência. Aí é claro, se o cara chegar com um jump, aciona o radiofrequência. Foi bom o senhor ter falado nessa questão, né, da antena GPS, ter dificuldade de pontuar com uma chapa de aço muito forte, uma chapa de ferro, né? Existem alguns clientes que eles instalam, para mim, eu não sei se é errado, né? Mas eu não recomendo colocar equipamento embaixo do tanque da moto. Os caras vão lá, tiram o tanque, botam o equipamento ali e botam um tanque por cima. Ou seja, tem a camada de ferro logo acima do equipamento, uma camada de líquido e mais um ferro por cima. E geralmente dá problema, né, Paulo? Sim, sempre. E a gente tem muita reclamação em relação a isso. A gente faz esse Vocês já pegaram esses casos, seu Oswaldo? Pois aí eu precisava chamar meus universitários. Precisava chamar o Cláudio, que é o meu diretor técnico da BWS,
que eu brinco que o Cláudio é o cara que fez instalação na Arca de Noé de rastreadores. Lá nos anos 90, quando os rastreadores ainda era por celular, né? Mas a gente tem essa possibilidade. Depende como o cara instala. Se o cara instala com a antena para baixo, que tem fundo, aí ele tem a questão reflexiva. Que bate no solo e sobe, né? Tem a reflexão. Então aí tem que ter um conhecimento para fazer esse tipo de serviço, quem é especialista, né? A gente dá treinamento para o nosso parceiro, né, o Cláudio, dá treinamento para todas as empresas, dá treinamento para melhorar a qualidade da instalação das equipes, das associações. Isso é importante. Isso é fundamental, né, na nossa prática. O rastreamento em si, ele depende de muitas coisas, né? Ele depende da instalação correta, depende do equipamento correto, de um chip bom, de uma plataforma boa. Olha quantas variáveis tem. Se uma delas estiver desalinhada, não vai fazer o negócio acontecer de forma correta. E você colocou um ponto fundamental. O que as grandes empresas fazem nesses últimos anos, estão fazendo ainda? Utilizando 2G para ter um tempo de vida maior. Usa conectividade de mais uma operadora. Sim, isso é fundamental. Multi-operadoras, né? Exato. Você tem que, evidentemente, ter um produto que tenha a funcionalidade adequada. Qualidade, né? Exatamente. Mas isso, você imagina uma empresa que compra 15, 20 mil unidades mês. Se ela for mudar tudo para o 4G da noite para o dia, não faz. Ela vai ter 2x de custo. Então, o custo, né, o investimento dobra. É uma coisa que eles analisam. Então, eles têm essa estratégia pensando no médio prazo. Como é que a gente vai continuar com esse produto? Isso já decidiram lá atrás, né? Há 2 anos atrás. Vamos continuar com investimento de baixo custo, mas melhorando a conectividade. Entendeu? Isso é fundamental. Porque você pega um equipamento que, vamos supor, no nosso caso, você tem conectividade vivo, né? Isso a gente já tem em experiência que a gente fez. Você pega um SIM card que ele tem conectividade vivo, prioridade é vivo. Mas se ele está numa área que não tem vivo, tem claro, ele faz conectividade claro. Vivo e claro. Isso aumenta no mínimo em 45% de conectividade em geral. Sim. Se aumenta a conectividade, diminui a área de sombra. Para a associação, para a recuperação de veículos, é fundamental. É fundamental, porque você está com uma rede 2G, que nós estamos falando com uma rede que tem aí quase 20 anos já, né? Sim. E que tem, claro, 15, 16 mil antenas hoje. Mas você tem a dificuldade de manutenção e você tem uma área que tem muita conexão 2G, tem antena lá, mas você chega com o seu produto e não conecta, porque já está todos os sinais da antena já sendo utilizados. Entendi, entendeu? Então, além de ter a antena, você tem que ter um canal de conexão. Porque aquela antena ela tem um limite de canais. Exato. É o mesmo que acontece, por exemplo, quando a gente está num estádio de futebol. O senhor já foi alguma vez? Você tenta usar o seu celular? Não consegue. É complicado. Então, essa era a principal reclamação na Copa, né? E nas Olimpíadas. Ninguém conseguia conectar, né? Dos estrangeiros quando vinha para o Brasil participar da Copa do Mundo. Porque tem antena de menos? Muita gente conectando e não tem canais para todo mundo. Num só lugar. Entendeu? Condiciona tudo. Perfeito. Tá ótimo. Bom, eu gostaria de comentar, deixar registrado o prazer de fazer esse Redcast da Rede Veículo. Esse Redcast surgiu, seu Oswaldo, porque a gente está lançando agora, a gente vai criar para a Rede Veículos uma sala de podcast. Bacana. E nós vamos convidar clientes e parceiros a fazer, a eles poderem expor, né, falar sobre o negócio deles, conversar sobre tecnologia. O Alexandre pode falar disso. Sobre lançamento. Sobre lançamento, nós vamos convidar, inclusive, clientes nossos para vir falar do produto dele. Porque a gente vai lançar isso, né? A gente vai convidar alguns clientes que são líderes de mercado para eles poderem falar como é que eles conseguiram, o que eles fazem de diferente que aquele negócio dá certo e o do amiguinho não dá. Entendeu? A gente vai deixar ele trazer esse conteúdo, né, para, inclusive, expor a marca dele, né, trazer muito mais bacana. Clientes. Porque um cliente que vê que você tem sucesso,
ele vai querer se associar a você. Entendeu? Ninguém quer se associar a quem não tem sucesso. As pessoas querem se associar a quem tem sucesso. E a criação desse que tenha meio sucesso ambiente e que é muito tem bom. conteúdo por trás, né, Marcelo? Tem Não conteúdo. só a Mas aparência. geralmente quem tem conteúdo consegue fazer. Quem não tem não Exatamente. consegue o sucesso, né? Exato. Não se mantém, né? Pode Não até se mantém. conseguir Pode lá conseguir 5 esporadicamente minutos e não se mantém. É. Mas esse é um ponto que o Alexandre, a equipe de marketing da BWS, colocou. Fala aí, Alexandre. A gente vem trabalhando muito essa aproximação com o cliente, em todos os aspectos, né? Seja no atendimento, melhorar software, colocar o que tem tecnologia hoje no mercado para levar para isso. Aproximar, ter equipes comerciais regionais. Então, por exemplo, em BH agora a gente tem um escritório já em Belo Horizonte. A gente Uma filial com estoque avançado. Estoque avançado, já temos vendedores na região atendendo, visitando clientes. E o marketing também vem trabalhando pesado nisso, porque a gente vai começar a montar os nossos vídeos, mostrando como trabalhar melhor, o que você pode fazer, as melhores práticas do mercado. O que não só querendo vender, não estou querendo vender um produto só. Quero falar, olha, você que está começando agora, como é que funciona isso aqui? O que você precisa para começar, né? Tem pessoas que não sabem o que é conectividade, nunca viram um rastreador. A gente ajuda muito esse pessoal que está começando. Exatamente. Tenho certeza que sim. Então, a gente passa coisa muito próximo. Então, a sua ideia é fantástica, porque quando você tem esse meio ambiente bem desenvolvido, todo mundo se beneficia. O cliente, as pessoas que estão nele, a gente ouve melhor o que as pessoas estão precisando, consegue trazer isso para dentro de casa, montar uma solução. Quando a gente passa a atender seguradoras, quando você vai migrando, não migrando, mas começa a ter múltiplos mercados, você começa a ter uma solução mais parruda para o mercado também. Show de bola. Então, isso é muito bacana. A gente vem buscando bastante isso. A gente Complementando o A trabalho. gente vai fazer outros Há uma desses. semana atrás eu recebi a lista dos produtos para a gente comprar para montar o nosso Nosso estúdio. estúdio lá de Lá fazer em vídeo. Alphaville? Lá em Alphaville. Show de bola. Espero que o senhor me convide para fazer o primeiro. Pois Vamos, é. vamos lá. Legal, Não, legal. e aproveitando aqui que a gente prazer. está chegando aí nos minutos finais, né? Vamos convidar o pessoal que está assistindo a live para assistir as nossas apresentações amanhã. Sim, fica à vontade. Né? Eu vou fazer uma apresentação da BWS amanhã no evento, né, da Feira de Proteção Veicular, lá no Shopping Passeio das Águas. Isso vai ser Marcelo sábado, vai ser também. sábado e domingo, né? Marcelo também tem O seu apresentação. stand é junto do meu, né? Nós estamos ali um do lado do outro ali. A sinergia anda junto já faz Isso tempo. já faz Até, um evento até completo. nos eventos, né, seu João? Exato. Então, Então, eu acredito que o evento já é um sucesso, né? A Sim, mobilização. sim. Eu gostaria aqui também de elogiar a dedicação e o trabalho que o Felipe Machado né? fez. Eu estive com ele fantástico. ontem. Lá já tá quase pronto lá, seu João. Bem organizado. Ele está de parabéns, né? Muito bacana. E ele fez um evento, até conversei com ele hoje de manhã. Falei, rapaz, você precisa ampliar isso aqui. Como é que é? Onde assina o contrato para o ano que vem? Ele falou, não, ano que vem a gente vai ver se já vai fazer no centro de convenções. Falei, opa, ótimo. Então, pegou um projeto inicial, tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto e vamos ampliar para o ano que vem estar aqui novamente. Show de bola, seu Osvaldo. Eu também quero agradecer a presença de vocês dois, né, do Paulo como intermediador. E para mim é uma honra, assim como eu falei no início. Vocês são pessoas queridíssimas e quero estar sempre junto de vocês, com o nosso amigo Paulo também. Espero que esse seja o primeiro de muitos podcasts que a gente possa vir a contribuir com a comunidade, né? Que a gente que conhece um pouquinho mais tem que incentivar. A gente tem a obrigação levar moral. esclarecimentos, A gente levar tem a obrigação moral, experiência, né? De trazer, né? De ajudar outras pessoas a alcançarem também o sucesso. Perfeito. Concordam comigo? Perfeito. Exatamente. Perfeito. E não só moral, como profissional também, né? A gente tem que passar isso Sim. para o mercado, para ter esse... Como a Você gente tem muita conseguiu, a gente tem que trazer outros para conseguirem junto com a gente. Exatamente. Perfeito, pessoal. Agradeço muito a presença de todos aqui, BWS, redveículos.com. Você que está nos assistindo, tá? Estamos aqui para contribuir e te ajudar sempre que você precisar, tá? Então, se você assistiu aí, dá aquela curtida. Tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente. Entre em contato com a BWS, entre em contato aqui com a gente da redveículos.com e um grande abraço para vocês. Obrigado. Muito bom.